aqui em Gálatas, capítulo 3, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Bom, gente, a gente podia aqui fazer uma introdução, uma carta de Gálatas, mostrar as circunstâncias, as viagens de Paulo, o que ele escreveu, tal. Mas eu acho que o que ele está falando aqui, para esses crentes dessa comunidade grega, é o que a gente até hoje não entendeu, né? Ele começa aqui fazendo aquele contraste. Aliás, o Evangelho tem essa coisa, né? Desde os primórdios, desde a vinda de Jesus, desde que Jesus nasceu, na verdade, desde os profetas, né? Parece que a nossa caminhada é sempre a caminhada da sabedoria versus o bom senso, ou da religião versus a verdade, e da doutrina versus a fé. É sempre coisas internas, né? Como é que as pessoas odeiam Karl Marx? Porque ele vai, chega e fala isso: o ser humano é essa divisão interna, né? O ser humano é inconsciente, não no sentido de que tem um inconsciente e um consciente, no sentido de que tudo que a gente acha que é concreto é inconsciente. Perguntaram um dia para o Lacan: o que é o inconsciente? O inconsciente está aqui, ó. Isso aqui é inconsciente. Porque todos os nossos atos, todos os nossos desejos, todas as nossas realizações, tudo aquilo que a gente vê, é, na verdade, revelações das nossas produções psíquicas, digamos assim. E aí, quando a gente vai falar do Evangelho, a gente tem esse debate. Os próprios profetas se viam contraditados, né? Ou contrariados, ou contraditórios naquilo que faziam. Ele sempre mostrava assim: vocês têm... A gente pode pegar, por exemplo, uma coisa antiga que acontecia com Israel, que era o conflito com a aliança sinaítica, né? O que é o conflito com a aliança sinaítica? Como é que Deus vai nos destruir se Ele prometeu através de Moisés que ia fazer da gente um grande povo? Então, as pessoas não conseguiam ouvir os profetas porque elas tinham aquela promessa que Deus fez de que a aliança com Deus foi estabelecida com Moisés lá no Monte Sinai. Aí que os teólogos chamam de aliança sinaítica. Aí, para o desgosto de todos eles, acabou aquela aliança toda porque Israel se esfarelou, né? O reino do norte foi embora, se transformou em Galiléia dos gentios, acabou tudo, 100 anos antes lá na Síria. E aí, 100 anos depois, vem a Babilônia e acaba com o reino do sul, que era precisamente Judá e alguma tribo que compunha ali, Benjamim, Simeão. E aí, mas eles voltam 70 anos depois, começa-se de novo uma nova religião com Esdras, aquela religião do trauma, coisa que a gente faz na vida, né? Deus acabou com a gente, Deus nos castigou. O meu maior medo na vida é virar um obreiro traumático. O que é obreiro traumático? É aquela pessoa que briga com Deus a vida inteira, na cara dura, não obedece nada. Aí, como Deus tem um compromisso com a gente, Ele vai e deixa a tragédia vir. Assim, esse aí só vai se comprometer com a tragédia vem, aí a gente começa, vai para um velório, começa aquela cantoria, e tem que cantar, porque é a obra do Senhor. Aí a pessoa começa a fazer a obra do Senhor de maneira esquizofrênica, assim. Se eu não fizer assim, né, as almas vão clamar, não sei o quê. Outro dia eu fui no velório e vi uma pessoa fazendo a obra do Senhor, eu falei: Jesus, me ajuda a não ficar assim. Mas a gente vai ficando assim porque a gente briga tanto com tanta coisa boa que Deus dá pra gente,
E a gente vai achando bonitinho ser sincero diante de Deus, né? Ah, já falei com Deus que eu não quero isso, que eu não acho graça nisso, que já tem não sei quantos anos que eu sou do ministério tal, isso nunca vai para frente, eu sou sincero. Aí uma hora, ou a pessoa vai morrer, ou a pessoa vai virar esse obreiro traumático. Ah, eu tenho que fazer a obra, tenho que fazer a obra, tenho que fazer a obra, porque ficou traumatizado com o bicudo eterno que ele levou na alma. E aconteceu com Israel isso, que aí eles vão e criam a aliança davídica, né? O que é a aliança davídica? Olha, foram ver o que os profetas falavam, olha, ainda vai sobrar um raminho, a raiz de Jessé, né? Vai vir alguém que vai continuar o que Deus prometeu a Davi. Aí essa aliança se cumpre, vem Jesus. Quando Jesus, que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, vem estar entre nós durante 33 anos, começa a ser aquele conflito interno de novo, desse Jesus que estava se dizendo Deus e a lei que Moisés nos legou. Né? Aí de maneira que o cego que vai gritar, Hosana, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego entendia que Jesus era o filho de Davi, era o descendente do rei Davi. Mas o povo todo estava naquele conflito. Como é que ele pode ser de Davi? Ele não tem linhagem real. Como é que ele é a aliança de Deus conosco? Porque Moisés pensava de um jeito, ele pensa diferente. Aí teve essa briga toda. Aí Jesus morre, ressuscita, vai embora, manda o Espírito Santo lá em Atos 2, aí começa a briga interna de novo. Por quê? Para tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo, quem é que eles ganhavam como prêmio? Os judeus. Judeus que nunca gostaram de nada que Deus faz para eles, que Deus fez para eles, até hoje, né? E aí eles passaram a perseguir os cristãos. Onde o Paulo ia, tinha um judeuzinho lá já esperando para poder avacalhar tudo. Ou o pessoal se transformava em judeu, ou o pessoal não tinha aceitado Jesus, e aí tem uns até que falavam que Jesus era o Salvador, mas no final das contas estavam querendo só que o mundo inteiro pegasse a cultura judaica para si. E aí a gente tem, falando assim de grosso modo, né? A igreja da Galácia, que era uma comunidade grega, convertida, e aí já vieram os judeus com esse papo de circuncisão. Olha, você só é salvo de verdade mesmo se você circuncidar. A ponto de Paulo falar em alguns lugares lá atrás, se não for no capítulo 3 mesmo, ele vai falar, ele vai desabafar, né? Que tomara que essas pessoas nessa briga pela circuncisão, que elas errassem a mira e já torassem todo. Aqui, ó, ele vai dizer isso no capítulo 5. Ele vai falar assim, 5 versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Que ele estava dizendo o seguinte, o ministério estava sendo todo estragado, porque não adiantava os sinais que o Paulo fazia, não adiantava o ensino da palavra. Eles falavam assim, e aí, está circuncidado ou não está? E com essa história toda das pessoas não estarem circuncidadas, não terem feito aquela cirurgia de fimose específica de judeu, o Paulo chega a ficar irritado e fala assim, esse pessoal devia torar tudo de uma vez, porque ninguém aguenta mais essa discussão. Parece uma discussão de hoje em dia, né? Sobre vaidade, sobre divórcio, sobre usos e costumes. Até hoje o pessoal é muito preso nisso, né? O que vale numa pregação é se Jonas morreu ou não no ventre do peixe. O que vale numa pregação é se a gente tem de guardar o sábado. O que vale numa pregação é se você tem uma estética pentecostal ou reformada. Aí o Paulo Filho chega e fala assim, mas por quê? Ainda chama ele de insensato, né, os gatos. Por que vocês perderam o senso? Onde está a sabedoria de vocês? Vocês não vieram de uma sabedoria grega? O que aconteceu com a inteligência de vocês? Que vocês deixaram, né? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, em vez de ficar falando dessa ferida da cruz, desse escândalo da cruz, dessa ressurreição de Jesus, que é o grande milagre, vão ficar falando de feridinha, de órgão genital masculino. Por que vocês são fascinados com isso? Ver que não é de hoje que o ser humano gosta de um cortinho, né? Tem que ser um corte ritual, ou um corte ritualizado, como do piercing, da tatuagem.
né, com aquele rito de vamos abrir o corredor que Jesus vai passar agora, vamos fazer um teatro de final de semana para jogar os pecados nas costas de Jesus representado. Eles gostavam de uma representação. E aí o Paulo está assim, por que vocês ficaram fascinados com isso? E que ser humano que não fica fascinado com isso, né? Eu acho engraçado quando a gente vai conversando com pessoas religiosas, eles ficam fascinados com... Na verdade eu fiz disciplinas específicas em sociologia, né? Sobre o sagrado. O sagrado é um tema sociológico, né? Aí você pega, por exemplo, uma obra do Durkheim que vai falar sobre as formas elementares da experiência religiosa. E aí vai falar sobre o sagrado, como é que as pessoas ritualizam, e aquilo vira um estudo sociológico. E as pessoas gostam disso, né? Parece até uma música mineira, que é até bonitinha de cantar, mas que está aqui ainda em cima do que o Paulo está falando, né? Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, olha, meu Deus, e a hóstia consagrada, do ponto de vista cultural é bonito essas coisas. Aí o Paulo está assim, por que vocês estão enfeitiçados com o rito? Por que vocês estão enfeitiçados com a Santa Ceia? Por que vocês estão enfeitiçados com o batismo? Por que vocês estão enfeitiçados com circuncisão? Por que vocês estão enfeitiçados com a roupinha do sacerdote que vocês aprenderam no Antigo Testamento? Quem é que enredou vocês? E o Paulo já conseguindo associar o evangelho com o modo de pensar grego, né? Que aí ele já tinha a filosofia platônica que pensava assim, vamos nos dispor dessa concretude, né? Vamos para o mundo das ideias, o mundo das coisas e o mundo das ideias. Ele está aqui tentando falar o evangelho de uma forma que ele achava que seria apetecível aos gregos. Aí ele chega e fala, vocês que perderam a sabedoria, ficaram loucos, achando que estão com bom senso. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. 2 pontos. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aí ele faz isso, ele faz essa pergunta. Como é que vocês receberam o Espírito Santo? Primeiro que quando o Paulo está falando aqui, que as pessoas adoram teorizar, né? A teologia nasce aqui. Quando o Paulo está falando aqui sobre o Espírito Santo, aí a gente é tentado fazer uma escavação sobre a carta de Paulo, por que ele está falando isso, ele usou o grego koiné, e faz todo aquele apanhado, e ele está fazendo uma pergunta simples. Como é que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela pregação da palavra ou pelas obras da lei? Ou, para ser mais exato, os termos que ele usa aqui, né? Foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé, que na verdade é a graça de Deus? Porque ele vai fazer esse contraste, que é um contraste que a gente não resolveu até hoje. A gente está sempre preso eu diria, nesses 2 módulos, né? Quais são os 2 módulos nos quais a gente se prende? Ou as obras da lei, ou a pregação da fé. Quando ele vai falar, o que a gente vai chamar de obras da lei? A gente já começa quando a gente trata a Bíblia como um manual, né? Esse aqui é o manual do construtor, né? Aqui você tem todas as dicas, mas quem falou que a gente tinha que se converter pelas obras da lei e não pela pregação da fé? Porque esse negócio de obras da lei e pregação da fé parece uma coisa resolvida, né? Parece uma coisa simples, mas ainda está muito efervescente no nosso meio, porque as pessoas estão o tempo todo fazendo esse contraste. As pessoas, elas gostam de uma leizinha. A gente até já viu isso em outros momentos, né? De quando a lei de Deus, que é a palavra eterna de Deus para Israel, foi se transformando na tradição em lei de Moisés. Porque quando os judeus interpelam Jesus, né? Mas está assim a lei de Moisés. Eles nem estavam falando necessariamente do que está escrito na Bíblia, na Torá. Eles estavam falando de um tanto de tradição que gerou o Talmud, né? Que é aquele livro de regrinhas e de uma ética judaica, que eles vão chamar de lei de Moisés. Então,
A lei de Deus agora foi reduzida à lei de Moisés, a maneira como Moisés olhava as coisas conforme Esdras nos ensinou. E aí Jesus vem dar a sua vida por nós, o Paulo recebe a iluminação dele, e aí o que a gente faz? A gente transforma a lei de Moisés em letra de Paulo, ou carta de Paulo, ou lista de Paulo, né? Na lei de Moisés você tem os 10 mandamentos. E aí você acaba em Gálatas, na carta aos Gálatas mesmo Paulo tendo falado com os Gálatas que ele estava ali exercendo a pregação da fé, os primeiros leitores de Paulo já começam com as listas, né? Você tem as obras da carne e o fruto do Espírito. São as listas de Paulo. A gente até decora para quê? Para a gente reduzir quais, que eu sou proibido de fazer. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, dissensões, facções, glutonarias, bebedices. Olha, isso é o que está proibido de fazer. E aí a gente faz logo um apanhado sobre as obras da carne, que tem lá o seu valor. Quando a gente tiver tempo, nós vamos estudar um pouco sobre as obras da carne, como desculpa para a gente dar um salto no fruto do Espírito, né? Aí qual é o contrário disso? Está lá também em Gálatas 5:22. O contrário disso é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, humildade, mansidão, domínio próprio. Eu repeti alguma coisa porque dá 9, né? E aí a gente fica contente com essas coisas. E a pergunta que o Paulo faz é: vocês se converteram pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque a gente começa a transformar a carta de Paulo, inclusive isso que a gente acabou de ler aqui, em obras da lei. Qual que é a lei? A lei é seu ciclo que está nas Escrituras. E o Paulo está dizendo: gente, as Escrituras, se elas pararem nelas mesmas, vocês nunca vão ser salvos. Porque as Escrituras sempre têm de ser trazidas à luz sobre a pregação da fé. E o que a gente consegue entender sobre pregação da fé? O que é pregação da fé? Pregação da fé, primeiro, eu corro um risco, né, que eu fico gravando essas coisas que eu prego aqui. E eu gravo com o objetivo de arquivá-las, de memorizá-las, de eu usar isso em algum outro momento. Mas o que a gente faz? A gente pega isso, alguém vai pegar isso e vai transformar isso numa lei. Igual a gente faz com a carta de Paulo que a gente está lendo agora. O que Paulo disse sobre isso? Mas o Paulo e Jesus disseram o quê? Até Jesus, eu diria assim, correu o risco de deixar alguém escrever o que ele falou, porque a gente enciclopediza tudo, né? A gente categoriza o que Jesus falou, a gente chama o que Jesus disse espontaneamente de sermão da montanha. E aí ele fala assim: não, gente, o antídoto contra tudo isso, contra vocês transformarem minha carta num livrinho de perguntas e respostas, de vocês transformarem o evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João, numa certezazinha sobre Jesus, nada disso serve, porque nós ouvimos e continuaremos ouvindo a vida inteira, até Jesus voltar, nós seremos edificados pela pregação da fé. E o que é a pregação da fé? É tudo aquilo que é resultado da minha confiança em Deus, da minha dependência radical a Deus, o meu dia não devia começar sem eu falar com Deus. Porque se eu faço isso sem falar com Deus, a minha leitura da Bíblia fica toda enviesada. Agora, se eu sou um cara que tem comunhão com Deus todo dia, todos os dias a minha leitura da palavra, e eu nasci para ler a Bíblia, ela vai ficando aperfeiçoada, modulada, remodulada, requalificada, reatualizada em mim, porque o que anda dentro de mim, o que vive em mim, é a pregação da fé. Ela é primeiro da fé, depois é que ela é pregação. Ela é resultado da nossa relacionalidade com Deus, depois é que ela é pregação. Porque o que a gente faz? A gente investe. Primeiro eu preciso ouvir a pregação para eu crer. E é como se Deus fizesse diferente. E Jesus faz isso várias e várias e várias vezes no ministério dele, né? Quando ele está andando e vem uma cananeia dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha. Isso já é ela vivenciando a fé dela, entendendo que Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Filho de Deus, né? Aí quando Jesus cura
quando Jesus conversa com ela, aí é que se constitui a pregação da fé, porque é uma pregação resultado de uma cananeia que não tinha informação nenhuma, mas entendeu que Jesus é Deus em pessoa, é o Filho de Deus. Quando um centurião romano, né, quando um chefe de 200 milímetros romanos fala para Jesus, você não precisa nem ir na minha casa, que eu já entendi que você tem todo o poder. Pode mandar a palavra de longe, que eu já entendi. Jesus fala assim, olha, nem mesmo em Israel viu uma fé como essa, porque em Israel você tinha que logo preparar uma festa, uma recepção, porque, né, esse homem está entrando na minha casa, vai saber se ele é Deus. Ou seja, essa já é a pregação da fé. E a gente precisa disso, né? A gente precisa... Antes até de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as verdades do Evangelho, a gente precisa ser da fé. A gente precisa ser da confiança em Deus. A gente precisa se relacionar com Deus. Nada aqui na nossa vida, nem nessa reunião, nem na vida de ninguém aqui vai acontecer de maneira plena se nós não formos da fé. E o que é ser da fé? Ser da fé é confiar radicalmente em Cristo Jesus. É saber que sem Ele, nada do que foi feito se fez, e sem Ele, até essa reunião aqui é vã. E essa é a pergunta de Paulo para cada um de nós nessa noite. Vocês receberam o Espírito de Deus, ou seja, Deus passou a habitar em vocês, a dar sabedoria a vocês, a dar ensinamento a vocês, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, Deus passou a ser o Senhor da vida de vocês porque vocês praticaram o ritual ou porque vocês têm experimentado a presença dele na vida de vocês, né? Então, essa é a diferença simples e radical entre as obras da lei e a pregação da fé. Porque é muito fácil fazer as obras da lei. A gente acha que é difícil, né? Você tem que fazer jejum, você tem que fazer determinados comportamentos. Agora, a pregação da fé é outra coisa. Você vai se relacionar com Deus, Deus vai se revelando, aí você começa as suas briguinhas. Ah, não, Deus pode esperar um pouquinho. Quando você vai ver, tem 40 anos que Deus está esperando um pouquinho. E aí vem a palavra de Paulo aqui aos Gálatas. Como é que vocês se sentiram sábios? Quem é que fez o Espírito Santo habitar em vocês? Foram as obras da lei? Foi o tempo que vocês têm de igreja, de conhecimento? Ou foi a pregação da fé? O que é a pregação da fé? Quando eu vou falar com Jesus, já é a pregação da fé. Eu dependo dele até para falar com ele. Eu dependo dele para dormir. Eu dependo dele para acordar, eu dependo dele para eu dar aula, eu dependo dele para comprar o meu carro, eu dependo dele para lidar com o futuro dos meus filhos. Essa é a pregação da fé. Sem relacionalidade com Jesus, não tem isso. Mas o que a gente faz? A gente facilmente troca a pregação da fé, que é a nossa vida em Cristo Jesus, sendo transformada em discurso, em prática, pelas obras da lei. Obras da lei está escrito sobre isso aonde? Como é que você me prova que isso é assim ou que isso é assado? Né? Recentemente uma pessoa perguntou para mim, que eu não entendo essa discussão sobre os judeus, né? Os cristãos herdaram a religião dos judeus, mas nenhum dos dois parece cristão em Deus. Eu falei, por que isso? Judaísmo e cristianismo, tudo é religião, tudo é invenção. Tudo é resultado de obras da lei, nada é resultado de pregação da fé. Né? É até um movimento contraditório, porque a religião que legou para nós o livro Bíblia fez isso debaixo das regras da lei e não pela pregação da fé. De maneira que hoje em dia é muito difícil você convencer as pessoas a crerem em Jesus, porque o pastor que está perto de você já está preocupado se você não está desvirtuando a Bíblia. E aí você tem que perguntar para o pastor, mas você se converteu pelas obras da lei? Isso aqui é uma obra da lei. Aliás, aqui tem leis de vários tipos. Tem a lei da tradição, tem a lei da escritura, tem a lei da interpretação, que é quase uma religião grega, né? Hermenêutica ou uma hermenêutica. Você tem uma idolatria aqui. Aí as pessoas morrem de medo pela possibilidade de a gente crer só em Jesus. Uma coisa eu garanto para qualquer pessoa que fique se firmando em lei.
Quem crê só em Jesus vai passar pela Escritura. Agora, quem crê só na Escritura nunca vai conhecer Jesus. Nunca. Porque a Escritura é enviesada aqui tem coisas tão sérias nas Escrituras. Você pega, por exemplo, vamos falar do Espírito Santo. Você pega o Mateus, tenta descrever o evangelho dele para judeus convertidos. Aí ele fala assim, se ele reproduzindo as palavras de Jesus, ele fala, se vocês que são maus dão boas dádivas aos filhos de vocês, que dirá o vosso Pai do céu, que vos dará boas coisas. Olha que interessante. O Mateus não se sentiu à vontade para falar dos judeus acerca do Espírito Santo. Aí no evangelho dele está boas coisas. Aí Lucas vai reproduzir a mesma fala de Jesus. Se vocês que são maus dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo. Lucas já estava lá viajando com Paulo. É o Espírito Santo que Deus quer dar a nós. Não tem coisa boa melhor do que o Espírito Santo. Agora, para os judeus, tem que falar que são boas coisas, até eles entenderem na cabeceira da cama deles que essa coisa boa é o Espírito Santo. Então, até o Evangelho, a maneira como ele foi escrito, está todo enviesado, até não tem problema. Porque eu não me relaciono com aquilo que Mateus escreveu, eu me relaciono com aquele que estava em Mateus, quando ele estava precisando organizar o livro como ele teve de organizar. Essa pergunta, ela demole qualquer formulação teórica que a gente fizer, qualquer tradição religiosa que a gente tiver, qualquer firmeza metodológica que a gente adotar. Porque ela é simples, mas ela é grave. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pelas obras da lei, até esse ponto pode virar lei. Se não se converteram aqui, se não teve a legalidade, a liderança, se não teve cobertura espiritual, essa conversão não está válida. São obras da lei. Agora, o que é a pregação da fé? A fé vai falar com alguém até através de um sujeito todo arrebentado, e Jesus mostrou isso. Jesus, nós vimos um homem expulsando o demônio, mas como ele não era dos nossos, nós ordenamos que ele se calasse. Jesus falou assim, não proibais, porque ele pode não ser como vocês pensam, porque vocês já estão na lei. Mas ele é da fé. Não entendeu muita coisa para ele, ainda não entendeu. Mas ele entendeu que ele tem autoridade dada por Deus para expulsar demônios. Ele não é contra nós, então ele já é por nós. Quem não é contra mim, é por mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ele não está com vocês, mas ele está comigo, porque ele está ajuntando. Ele está juntando é comigo. Mas só entende isso quem se deixa converter todo dia pela pregação da fé. O que é pela pregação da fé? É o T.L. Oswald, o teólogo americano que fez um templo só de curas? É o R.S. Soares, que tem fé para todo dia Deus curar todo mundo de caroço? É o Bispo Macedo que faz a ré da fé? Ele está dizendo, não, a pregação da fé é a gente se deixar entumescer todos os dias pela única coisa que a gente tem, que é Deus e a nossa relação com Ele. Mas e se isso for um surto? Quem se relaciona com Deus não vai errar o caminho. Nem o louco errará o caminho, já garantiu Deus na boca do profeta. Como é que Deus vai nos deixar errar o caminho se é com Ele que a gente está se relacionando? A cananeia não errou o caminho, o centurião não errou o caminho, Lázaro, o mendigo, não deixou de ser mendigo e não errou o caminho. Agora tem muita gente aí que entende tudo de Deus e já está perdido, porque está se convertendo pelas obras da lei e não pela pregação. A fé, ela pode ter essa linguagem de um menino que está aqui chorando no fundo dessa palavra. Essa linguagem barulhenta, desordenada, ingênua, necessária, necessitada, mas essa é a pregação da fé que vai nos incomodar a vida inteira. Quando a gente perde esse cômodo, é bom a gente olhar se a gente não está sendo salvo, é pelas obras da lei. A gente transforma a fé que começou de maneira ingênua e verdadeira logo numa lei. Lei do audiovisual, né? Lei da interpretação, lei do bom comportamento. Não, com o tempo vai passando e a gente vai se tornando expert. Mas até para eu ser um expert, eu preciso ser igual a Davi. Davi, do alto do seu trono, da vida confortável que ele tinha,
ele sabia que quer viver da pregação da fé, porque ele vai falar: eu sou um pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, meu coração não se elevou, os meus olhos nem levantaram, eu não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas demais para mim, mas a verdade é que eu tenho que fazer sossegar a minha alma igual uma criança desmamada, igual a criança que estava chorando agora, porque ela não sabe se está com sono ou se ela quer mamar. Mas, seja como for, espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nessas palavras simples que está a pregação da fé, que é esperar no Senhor. Não é se especializar em cultos e técnicas, que a gente faz isso de maneira muito sutil. Que a gente não perca, então, essa simplicidade, porque é nisso que está a verdadeira sabedoria, os grandes e infinitos tesouros do conhecimento.